Vamos lá, pessoal, vamos começar. Quando eu começo minhas aulas de periocular, de global, eu costumo até comentar isso antes de começar tudo. Quando a gente já utiliza, né, algumas marcas, a gente fica meio, não sei se eu vou usar outro, não sei, eu tenho medo de ETIP, tenho medo de como vai ser a longo prazo, como vai ser a durabilidade. E eu falo que quando utilizo o mesofiller, eu perco todo o medo, né, do que vai acontecer ali, porque é um mesofiller diferente, é um preenchedor diferente, é um ácido hialurônico diferente. Ele tem um BDDE totalmente ali, na verdade, zero BDDE, é 0,05, então eu vou falar sobre isso também, por que que ele é bom, por que que a gente deve utilizar ele no nosso preenchimento labial, no nosso preenchimento de olheiras, e o que eu vejo muitas dúvidas hoje é o medo dos profissionais utilizarem, fazer um preenchimento de olheira, acabar indicando para outros profissionais, porque não tem a segurança de realizar esse procedimento, porque está usando algum tipo de produto errado, algum tipo de ácido hialurônico que não seja ali para aquela região, e aí é onde a gente tem as intercorrências, a gente tem os edemas, né, que o paciente não gosta, e eu estou muito enjoada com isso, então, o paciente poder ficar reclamando no outro dia, a gente perde tempo com isso, e tempo hoje, né, eu preciso estar atendendo enquanto eu não posso perder tempo ali com um paciente me falando que está com edema, que está ruim, então eu preciso otimizar isso, usar produtos de extrema qualidade, para eu poder entregar um resultado bom para o meu paciente, e assim vai ser bom para mim também. Não adianta a gente só pensar, eu vou fazer o preenchedor e tchau, eu vou fazer qualquer um preenchedor e tchau para o meu paciente. Não. A gente tem que usar o que é de melhor, a gente tem que tratar o paciente como, hoje, até no atendimento aqui no consultório, eu até falei para uma paciente, eu jamais vou injetar algum produto, algum medicamento, alguma coisa em você, se eu não utilizar em mim. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o nosso paciente, sim. Tem que saber o que está utilizando, tem que estudar sobre o produto que eu estou utilizando, né, no meu paciente. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mesofiller com vocês. Legal. Inclusive, eu faço uma coisinha. Eu falo muito, gente, então, vão falando aí que tá tudo certo, porque senão eu me empolgo aqui. Só recapitulando aqui, que o que ela vai falar é diretamente do campo de batalha. Então, assim, ela vai falar com vocês o que ela faz, o que ela aplica. Então, assim, não tem só teoria aqui, então tem prática, então tem conhecimento empírico, né, que a doutora Tainá vem executando ao longo do tempo. Então, assim, é uma live muito produtiva. E, ao final, nós iremos fazer a oferta e vai ter também aí, né, uns insights que ela vai passar. Nessa dinâmica de lives que a gente costuma fazer aqui, todo mundo pode participar. Então, vocês que estão com dúvidas aí no chat, é só levantar a mão ou enviar sua dúvida no chat, que nós temos aqui os representantes Aleph e Marina, que vão estar junto com a doutora Tainara aqui, conduzindo essa live. Então, se tiver com dúvida, é só colocar no chat que a Marina ou o Aleph vão estar ajudando vocês nessas dúvidas e vai também estar direcionando para a doutora Tainara, que ela também vai tirar as dúvidas aqui ao vivo, né, em loco, né? Então, assim, é o momento de aprender. Assim, é um procedimento que todo mundo faz, né, preenchimento, mas técnicas de preenchimento, técnicas diferenciadas serão apresentadas aqui, o que vai fazer você diferenciar, né, e vender mais e faturar mais é, de fato, você trazer inovação, trazer técnicas diferentes, né? Porque o que todo mundo faz não vai dar o faturamento que você quer, que seja diferente, né? Então, você quer faturamento diferente, você tem que fazer coisas diferentes. E a Tainara está trazendo aqui um insight glamouroso, um insight valioso. Então, fiquem atentos, tirem todas as dúvidas e aproveitem as ofertas, viu? Então, Tainara, fique à vontade. Vou deixar os consultores que também vão estar ajudando você nessa live, tá? Que é o Aleph, a Marina, e tem outros consultores também que eu observei que está aqui, né? Os consultores externos. Então, fique à vontade, sucesso, viu? Obrigada. Então, vamos começar, pessoal. Qualquer dúvida que tiver, podem me mandarem aqui e a gente vai discutindo sobre as dúvidas de vocês também, tá? Eu sou... Só um minutinho. Sou cirurgiã dentista, sou speaker da Mesostética, então já tem um tempinho que eu utilizo no meu consultório os produtos da Mesostética, e como é uma empresa que a gente pode usufruir muito bem do portfólio, tanto de regeneração celular, na parte de bioestimuladores, quanto parte de sustentações ali, né, com os ácidos hialurônicos de
volumizadores. Então, além também do home care que a gente pode associar na nossa rotina para poder indicar para os nossos pacientes. Então, acaba que a gente gera uma autoridade melhor dentro do consultório, porque eu vou estar utilizando produtos de qualidade e que vão dar resultados. E assim, as pacientes, a gente prega ali, né, sobre uma marca específica que os pacientes acabam associando a gente, o profissional, quando vê, nossa, Mesestética, produto muito bom, é um produto importado, é um produto, um home care diferente, não é um home care qualquer, que vai associar ali no meu protocolo em casa, porque não adianta a gente só fazer os tratamentos de consultório se o paciente não nos ajudar. Então, acaba que a gente consegue juntar, unir tudo isso com o portfólio da Mesestética e entregar um resultado de qualidade, um tratamento de qualidade para o nosso paciente, né? E sempre estou atualizando em congressos fora. Claro que vou muito em congressos também aqui no Brasil, mas os congressos fora, gente, acaba que a gente atualiza. Eu não falo só de, não é produto, a gente atualiza em técnicas diferentes, atualiza em o que está vindo de novidade no mercado. Esse ano mesmo foi muito falado sobre o microagulhamento. Então, antes fazia um tipo de microagulhamento, hoje é outro tipo de microagulhamento. Então, vai associando uma técnica com a outra e vai melhorando, evoluindo ali. Então, trazer esse conhecimento para dentro do meu consultório, para dentro das minhas aulas, eu acho muito importante, muito interessante. E eu vou passar para vocês um pouquinho do meu conhecimento, das minhas técnicas, e espero que seja uma noite muito agradável com vocês. E vamos lá. Qual o segredo para a gente obter um sucesso no preenchimento labial? Muita gente chega no consultório, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, vocês vão lembrar da rotina de vocês prática. As pacientes chegam no consultório falando, eu quero aquele lábio igual que está aqui no meu filtro do Instagram. Ou então eu vi um lábio da minha prima, da minha amiga, eu quero um lábio igual aquele ali, porque eu preciso que você faça o contorno, eu preciso que você faça aquele biquinho que elas falam, né? Você precisa que você faça aquele biquinho. E a gente tem que associar, não é associar, mas alinhar, né, a expectativa do nosso paciente com a realidade da anatomia de cada um, individualizar esse tratamento para a gente entregar um resultado que realmente vai ser interessante, que o paciente vai gostar e que vai nos indicar. Então, aqui no consultório, eu sempre trabalho na linha de mais naturalidade, de tratamento aos poucos, de resultados. Sempre o paciente vai estar dentro do meu consultório, mas ele vai sempre estar fazendo de pouco a pouco. Não é aquele procedimento aquele paciente que a gente faz tudo de uma vez. Eu não vou fazer isso com o meu paciente, porque eu quero ele constantemente dentro do meu consultório, e isso é uma coisa muito importante para a gente fidelizar o nosso paciente. Porque o difícil hoje não é a gente conquistar um paciente novo. O difícil hoje é a gente fidelizar pacientes no consultório. Então, a gente tem que se diferenciar no mercado para a gente poder fidelizar esses nossos pacientes. E assim, a gente está entregando sempre o melhor resultado. Porque não adianta também o paciente vir fazer um preenchimento labial comigo, eu utilizo um produto hoje, no próximo preenchimento labial dele eu vou utilizar outro tipo de ácido hialurônico, no outro tipo de ácido hialurônico, isso não existe. Então, eu tenho que saber o tipo de ácido hialurônico que eu estou usando, eu tenho que saber a reticulação que eu estou utilizando, porque cada paciente é um tipo de produto ali que eu vou usar. Se for uma senhorinha, um lábio mais fininho, eu não vou utilizar muito volume. Então, eu tenho que saber fazer essa individualização do resultado para eu entregar um resultado de sucesso para o meu paciente. Então, a gente tem que sempre estar utilizando de uma única marca, de um único produto, para a gente poder entender como é esse pós, como o meu paciente vai reagir nos próximos dias. Olha, não, igual, por exemplo, eu uso o Mesofiller, o global, para lábio. Então, eu sei que ele não tem praticamente nada de edema, o edema dele é assim, baixíssimo, praticamente zero. Então, eu sei orientar meu paciente, eu sei falar que amanhã, no outro dia ali, ele pode ter uma vida normal, ele vai para o trabalho normal, ele vai fazer tudo normal e que vai dar tudo certo, porque eu entendo sobre o produto que eu estou utilizando no meu paciente, né? Então, isso é muito importante para a gente poder fidelizar. E eu vejo muitos profissionais que hoje estão utilizando uma marca, outra no outro, e não sabe nem como vai ser aquela reação, como vai ser aquele produto ali no paciente que está sendo feito. Então, isso é muito importante para a gente começar a entregar um resultado
de sucesso no nosso paciente. Tanto em preenchimento labial, quanto preenchimento de olheiras, quanto preenchimento de mandíbula, de malar, enfim, tudo, tá? Então, eu preciso conhecer o tipo de produto que eu estou utilizando. E eu falo que eu sou grata por poder dar essas aulas, por poder compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês, porque toda a minha aula, todas, né, praticamente, eu acabo estudando um pouco mais sobre o produto, sobre o que eu estou fazendo, sobre o que eu estou utilizando. Isso é muito importante. E assim a gente vai conhecendo mais, porque as pessoas têm muito disso. Ah, eu vou pegar esse ácido hialurônico porque minha amiga injetora profissional falou que ele é bom e ele vai ficar ótimo no paciente. Não, porque ele está mais barato, então eu vou utilizar esse produto, mas não sabe como vai ser o resultado. Ah, não importa se está dando nódulo, se está tendo edema, não estou nem aí para o meu paciente. Isso, para mim, não é um profissional de sucesso. Não é um profissional que vai fidelizar o paciente, é um profissional que vai ter um paciente a todo momento ali no consultório, mas não sei se no dia de amanhã ele vai voltar. Então, isso da gente fidelizar em um tipo de ácido hialurônico, um tipo de produto, é muito importante para a gente conhecer a fundo sobre o que a gente está fazendo. Então, hoje em dia, depois de 2010, mais ou menos, foi quando foi lançado, né, os aplicativos ali, o Instagram, o Snapchat, não sei se vocês lembram disso, mas foi quando surgiram os filtros. Então, as pessoas faziam fotos e sempre o filtro, né? Com malar mais volume, mandíbula mais marcada, o queixinho mais projetado, um bocão, nariz mais empinadinho. E acaba que o paciente gera aquela expectativa, como eu disse no começo, aqui da aula, mas o paciente gera uma expectativa muito grande de uma realidade que não existe. Então, eu preciso alinhar isso com o meu paciente, para eu entregar um resultado natural, um resultado de qualidade para o meu paciente e assim ele ficar satisfeito e poder me indicar. Porque eu falo que o boca a boca, gente, é o mais importante. Claro que a gente vai divulgar em rede social, a gente vai divulgar no Instagram nossos resultados, mas o indicar, eu estou indicando para um amigo, estou indicando para minha família, e quando você recebe isso dentro do consultório, assim, vale tudo. Eu falo que vale todo o cansaço, vale tudo que a gente está fazendo, a gente olha e fala, meu Deus, tá valendo a pena o que eu estou entregando, o resultado que eu estou fazendo, né? Porque as pessoas estão me indicando. E esse cuidado vem do atendimento, vem do protocolo, da individualização, do produto, de tudo. Não é só uma técnica. Não adianta eu mostrar para vocês a minha técnica aqui e não utilizar um ácido hialurônico adequado, ou então não tratar o paciente bem, não acompanhar esse paciente, não vai adiantar de nada, né? Então, eu tenho que focar em tudo para eu poder fidelizar esse paciente. E aí, quando surgiram esses filtros, as pessoas começaram a querer exageros dentro do consultório e pedir muito, né? Exagero ali, de muito volume, de muito ácido hialurônico. E hoje, chega muito no consultório pacientes falando que tem medo do ácido hialurônico, porque o ácido hialurônico vai volumizar uma face. Vai me deixar inflada, vai me deixar artificial, e essa não é a realidade, né? Eu preciso trabalhar o ácido hialurônico nas camadas, a gente tem que tratar o nosso rosto em camadas. Então, eu preciso trabalhar a regeneração com bioestimuladores, eu preciso trabalhar para tratar a flacidez, porque não adianta também eu fazer um preenchedor se tiver tudo derretido, se tiver tudo caído, se não tem estrutura naquela pele. Então, eu tenho que trabalhar camadas. Então, eu vou fazer uma regeneração, depois eu vou fazer sustentação, depois eu vou suavizar as áreas, né, de sombras, que seriam os sulcos, de olheiras, bigode chinês, marionete, e aí faço uma toxina para poder complementar e finalizo com o home care que o meu paciente vai me ajudar em casa nos resultados que fazem total diferença nos nossos resultados do consultório. Então, eu preciso sempre entender e mostrar para o meu paciente essa expectativa com a realidade, mas hoje em dia os pacientes chegam no consultório pedindo essa naturalidade, né? Esse medo do exagero hoje, esse medo de ficar artificial, das pessoas perceberem que fez muita coisa, porque todas as pacientes mulheres que chegam aqui no consultório falam, meu marido pediu, pelo amor de Deus, já que eu ia vir aqui no seu consultório, pelo amor de Deus, não fazer muito preenchimento labial, não fazer muita boca, não chegar com bocão em casa. E é isso que eu mais escuto aqui. E aí, quando elas respondem, elas falam, pode ficar tranquila, porque lá na doutora veterinária vai ser mais natural, vai ser mais tranquilo, então já confio de olhos fechados.
E isso é muito bom. Só que o ácido hialurônico também ajuda o que eu estou utilizando. Porque se eu utilizar um ácido hialurônico de BDDE alto, de swelling factor alto, eu vou fazer com que ele vai puxar muita água, eu vou fazer com que ele vai puxar muita hidratação, eu vou fazer com que ele tenha muito nódulo, mais inflamação, porque se tiver muito BDDE no produto, gente, no ácido hialurônico, ele vai ter mais riscos de inflamações e vai ficar inchando para o meu paciente, e eu não quero isso de jeito nenhum. Então, vai ficar aquele edema, aquele volume que a gente não consegue nem fazer uma foto bonita de pós imediato, e aí o paciente acaba assustando e fala, meu Deus, o que eu fui inventar, o que eu fui fazer? E hoje, por eu pregar isso no consultório de naturalidade, os pacientes sempre me procuram buscando essa naturalidade, que hoje está super em alta, hoje está super na moda, né? Como eu falei para vocês de atualizações de congressos fora, vem muito sendo falado isso, sobre o termo Quiet Beauty, que a gente fala que é aquela beleza silenciosa, que hoje em dia as pessoas não estão usando mais filtros de Instagram, as pessoas, eu até brinco com as minhas pacientes que é só um Paris que a gente passa e tá ótima, tá maravilhosa, porque já estão harmonizadas, já estão lindas, não precisa de nada exagerado. Até porque se colocar um filtro com já o preenchedor ali, misericórdia, né? Já não fica legal. Então, essa naturalidade eu sempre prego dentro do meu consultório e as pacientes me buscam por entregar essa naturalidade. E é o que vem sendo hoje, com maior frequência buscado cada vez mais por conta dessa era de tratar tudo muito sutil, muito elegante, com mais delicadeza. E tem muito exagero, tem coisa muito pesada, e a gente tem que acompanhar as tendências do mercado. Não adianta eu falar, eu gosto de fazer preenchimento bocão. Então, todas as minhas pacientes eu vou fazer bocão. Não, eu vou fazer bocão em quem tem pouco volume e quer um volumezinho maior, ou então eu vou fazer um preenchimento mais tranquilo ali com menor volume e uma paciente mais que quer essa naturalidade. Mas também não vou fazer tudo que meu paciente quer. Minhas pacientes até de lábios chegam no consultório até falando assim, eu não sei se você vai deixar eu fazer preenchimento labial dessa vez, porque da outra vez você falou que não precisava, hoje já não sei, porque... Aí eu falo, né, pergunto para a paciente, para você, como que tá? Não, para mim tá bonito, para mim ainda tá bom, não tá nada exagerado. Então, ótimo. A gente não tem que inventar coisas para os pacientes fazerem. Eu aproveito que o meu paciente não vai precisar fazer o preenchimento labial e eu vou tratar outra região que ele precisa e assim a gente vai evoluindo o nosso tratamento, tá? Então, hoje em dia, tudo que a gente prega dentro do consultório sobre naturalidade, sobre resultados elegantes, sobre resultados sutis, a gente conquista o nosso paciente. E vocês precisam acompanhar essa tendência, acompanhar essa evolução do mercado, porque tudo evolui, tudo muda. Então, o paciente hoje, ele está buscando mais essa naturalidade e a gente precisa entregar isso para o paciente. E não fazer um preenchimento que vá traumatizar e que ele vai falar assim, meu Deus, eu não quero nem olhar no espelho. Isso é muito triste, isso é péssimo. Eu atendi uma paciente esses dias que ela tinha feito preenchimento labial, e aí ela foi até no consultório e ela falou, doutor, eu preciso que você me ajuda. Tem 30 dias que eu fiz meu lábio, eu não tô conseguindo sair de casa porque eu tô traumatizada. Eu já tinha feito outra vez com você e não ficou desse jeito. E agora ficou dessa forma, desse ponto profissional, ficou dessa forma e eu preciso resolver isso, me ajuda. Eu só choro, eu não saio de casa. E a gente acha que é só fazer o protocolo, que é só fazer o procedimento e tchau. E não é assim que vai funcionar. Eu tenho que acompanhar esse paciente, eu tenho que saber se está tudo bem, eu tenho que... Tudo, eu tenho que saber como que tá, porque senão o paciente não me indica mais depois. Então, o cuidado do ácido hialurônico que eu vou utilizar, isso é muito importante no resultado final, tá? Então, eu fui lá, tirei um pouquinho, apliquei a hialuronidase, inclusive da Mesoestética, que é maravilhosa. Apliquei um pouquinho da hialuronidase, não me dá nada de edema na hora, nem depois. Apliquei um pouquinho, retirei o excessozinho que estava incomodando essa paciente e pronto, tá tudo certo. Mas eu preciso pensar, e se meu paciente me pedir uma naturalidade, eu vou entregar um resultado mais grosseiro, porque eu estou utilizando o ácido hialurônico errado? Eu tenho que analisar tudo isso. Então, a gente tem que pensar no paciente, não só no financeiro, no retorno que ele vai dar para a gente, porque o paciente chateado, ele vai contar para todo mundo. O paciente satisfeito, não, ele vai te indicar
mas ele vai te indicar de forma mais sutil, ele vai falar assim, nossa, eu faço, a pessoa vai perguntar, você tá linda, você tá bem, o que você tá fazendo? Ah, olha, eu vou te indicar a minha doutora, ela faz assim, 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 é mais natural, então isso é diferente. Agora, do que as pessoas já chegarem falando, nossa, porque eu fiz com fulano, e meu lábio, olha o jeito que ficou exagerado, ficou feio, ficou cheio de nódulo, isso é péssimo, ele vai sair falando isso para muita gente, né? Então, eu preciso conquistar o meu paciente, eu preciso fazer com que ele queira ficar comigo por muitos anos. Eu até brinco que é um casamento com o nosso paciente que a gente tem que fazer. Então, eu preciso ter ele sempre, meses e meses ali no meu consultório, para poder a gente estar fazendo uma coisa, depois faz outra, depois faz um Redens, depois faz um Angibenone, depois vai fazer ali a parte do ácido hialurônico, e assim a gente vai mantendo o paciente, vai entregando resultados sutis e naturais, tá? Então, para a gente ter um lábio bonito, eu preciso entender o que é o contorno, o que é o volume, porque a gente vê muitos preenchimentos labiais por aí só de volume, e não tem o contorno. E o contorno é a parte muito importante de um preenchimento labial, de um resultado, porque as pacientes já chegam pedindo, elas falam, doutor, eu quero aquele contorninho que você faz nos lábios dos seus pacientes. Então, eles já pedem esse contorninho, eles já pedem esse resultado. Claro que se for uma paciente que não tem, nem um pouquinho ali de contorno, eu vou ter que construir, eu vou ter que ir fazendo aos poucos, a cada vez que vai fazendo o preenchimento, eu vou explicando isso para minha paciente, né? Então, eu preciso alinhar essa expectativa e entender a anatomia para eu poder falar para minha paciente como vai ser. Por exemplo, hoje eu preenchi um lábio aqui no consultório, ela é uma paciente que já fez comigo preenchimento labial, inclusive em fevereiro, vai fazer 2 anos, e aí fizemos, ela falou, pra mim tá perfeito, só que eu tô achando um pouquinho menos em cima agora e mais embaixo. Claro que pela anatomia e proporção a gente utiliza, né, maior embaixo. Só que o dela já tava um pouco desproporcional, realmente. E aí eu fiz um pouquinho mais em cima e um pouquinho menos embaixo. Sobrou 0,4 ml de produto de ácido hialurônico, fiz 2 vetorizinhos aqui no zigomático e apliquei. Então, posso fazer isso, distribuir um pouquinho de produto para outro? Posso. Eu não vou pegar esse ácido hialurônico e vou descartar, jamais. Mas eu vou entregar um resultado de qualidade, eu não vou forçar minha paciente a fazer um ml se não tem necessidade. Então, eu preciso instruir isso para minha paciente, eu preciso explicar o que eu estou fazendo, para ela sentir segurança em mim. E aí, com isso, ela vai falar, meu Deus, ela deixou meu lábio do jeitinho que eu queria, do tamanho que eu queria, não me deu nódulos, tudo diferente do que você chegar, pedir uma naturalidade e a pessoa já fazer muita coisa, colocar muito produto, ou então colocar o produto errado e entregar um resultado totalmente diferente do que o paciente estava esperando. Eu fico feliz quando minhas pacientes ficam felizes, não quando as minhas pacientes ficam tristes. Então, quando ficar triste, eu vou fazer de tudo para esse paciente ficar feliz com esse resultado e poder me indicar para muita gente, né? Então, a gente precisa preencher o arco do cupido, eu preciso fazer um pouquinho de volume no superior, um pouquinho de volume no inferior, faço os tubérculos, eu não preencho o tubérculo central, mas eu vou mostrar para vocês como que é a minha técnica. Eu utilizo cânula e agulha para contorno, então a gente refina um pouco mais esse lábio. A agulha, gente, eu não gosto de utilizar. O que acontece? A agulha, ela traumatiza um pouco mais, né? Então, acaba que o paciente fica com mais hematoma, o paciente fica com mais edema, e eu acho uma... Se o paciente depois, no outro dia, ficar com hematoma, eu não sei se é porque eu acho que eu acostumei as minhas pacientes mal, só pode, porque assim, quando pega alguma coisinha, um vasinho, o paciente, meu Deus, doutor, eu já tô com um roxinho, isso é ruim, se incomoda, então, tem gente que acha normal, eu não acho normal pegar muito hematoma, fazer muitos roxinhos no meu paciente, a não ser que seja uma pele muito fina, de pele bem madura, que a gente sabe que é sensível, e é inevitável. Mas eu preciso tratar o meu paciente da melhor forma possível, e no outro dia o paciente seguir vida normal, ou então fiz um preenchimento labial e agora eu posso ir para uma festa? Pode ir para uma festa. Mas claro, porque eu estou utilizando o produto certo, tá? Então, na estrutura dos lábios, eu preciso entender o que é filtro, que são pilares do filtro, vermelhão, borda do vermelhão, comissura, porque se a gente preencher muita comissura, acaba que fica o lábio mais divertido aqui na lateral, né? E aí gera aquela sensação de bico de pato que o paciente não gosta. Então, eu tenho que fazer uma travinha de 1 centímetrozinho para eu não chegar com a cânula até no final da comissura. Isso é muito importante. A não ser que eu queira everter, que eu queira
fazer ali uma inversão, e aí sim, de lábio, porque tá caidinho a lateral, aí sim eu chego até na comissura e preencho um pouquinho. Mas eu vou mostrar para vocês, tá? Preciso mostrar, entender ali para o meu paciente, né? Definir o que é um vermelhão úmido, o que é um vermelhão seco, porque se eu injetar produto no vermelhão úmido, acaba que gera uma flacidez do lábio, e esse produto não vai ser absorvido rápido, então eu preciso ficar de olho na camada que está minha cânula, eu preciso ficar de olho como eu estou injetando, se não estou injetando um pouquinho para dentro do lábio, ou se está muito para fora, para também não ir para o seco. Então, isso é muito importante a gente ficar de olho na cânula e na quantidade que a gente está injetando desse produto, tá? Outra coisa, sobre a durabilidade, o que acontece? Eu não sei se eu coloquei aqui na frente, mas eu acredito que sim. A durabilidade depende muito do PDDE do produto que está sendo utilizado. O que acontece? Quando a gente tem muito... O ácido hialurônico, ele é líquido, né? Então, para a gente, para o laboratório fazer, né, ficar em gel, na textura ali do gel, ele vai adicionando o BDDE. Então, esse BDDE, a quantidade dele ali, ele vai fazer com que as partículas desse ácido hialurônico vão ficar soltas ou vão ficar partículas juntinhas. Se eu tenho menos BDDE, eu consigo fazer com que essas partículas sejam juntas do ácido hialurônico e não fiquem tão espalhadas. Porque quanto mais alto o BDDE dele, ele vai ficar espalhado, é onde gera aquele tanto de nódulo no lábio do paciente, que o paciente fala, nossa, doutora, você me ajuda? No retorno, ele fala, tá cheio de nódulo na minha boca. Ou então, nossa, minha amiga preencheu o lábio, dela conversar, tá cheio de nódulo. Isso é péssimo. Então, quanto mais BDDE tiver num produto, ele vai gerar mais nódulo, ele vai ter mais chances de inflamações, e ele vai ter mais etípico, ele vai ter mais problemas futuramente. Então, a gente imagina assim, se eu quero muita hidratação, se eu quero fazer com que esse ácido hialurônico tenha uma durabilidade boa, ele precisa ter o menor nível de BDDE. Porque se ele tiver BDDE alto, ele vai acabar muito rápido, porque as partículas são separadas, não são partículas juntas, e vão ficar espalhadas ali no lábio do paciente, não vai fazer aquela hidratação que o paciente precisa. Então, quanto menor nível de BDDE, melhor a durabilidade por conta da hidratação que ele vai proporcionar. E fica aquele lábio macio. Isso é, assim, eu tenho no meu lábio que eu fiz em janeiro, o global. Eu falei assim, que em setembro eu iria preencher novamente, que eu ia para um congresso. Falei, não, já estou acostumada a preencher de 7 meses, 6 meses, eu vou preencher de novo. E tá tudo certo. Até hoje não preenchi meu lábio, porque eu olho e falo, meu Deus, tá ótimo, tá natural, não quero mais volume agora. E é isso que eu queria. Então, as minhas pacientes chegam no consultório falando, doutora, o que eu senti é que ele ficou mais macio, ficou aquele lábio, não fica duro de conversar, não fica aquele lábio ruim, agoniante de nódulos. Então, a textura dele é totalmente diferente, a viscosidade dele é totalmente diferente. Então, isso vai proporcionar um resultado de qualidade para o nosso paciente, e os pacientes, eles chegam pedindo. Até porque, como eu utilizo ele mais, quando eu vou fazer algum preenchimento labial de paciente que já utilizou no consultório, elas falam assim, você vai utilizar aquele que você utilizou da última vez, né? Porque ele não me deu nenhum nódulo. Então, isso é muito importante. Se ele não tá me dando nenhum nódulo, não tá me dando edema, não tá me dando etípico, por que eu vou mudar? Nunca na vida, né? Para mim, é inevitável. Então, não tem por que discutir e falar, não, eu vou utilizar outro ácido hialurônico. Não, jamais. Ah, porque o outro ácido hialurônico tá assim, 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 de promoção. Não, eu vou utilizar o que realmente vai ser bom para o meu paciente. E não o que talvez vai ser melhor sob preço, mas o paciente vai entender que é qualidade, e assim a gente consegue fazer com que entregue um resultado bom para o paciente, igual eu falei para vocês, foquem num produto que vai realmente entregar resultado, né? Então, vamos lá. Então, o vermelhão é responsável pelo volume, a gente preenche ali no vermelhão, a gente tem que ter cuidado com o vermelhão úmido, prestar atenção ali no vermelhão seco, que é onde a gente vai preencher, tá? Se eu injetar por dentro, vai ficar os nódulozinhos e não vão absorver fáceis, então vai gerar uma flacidez do lábio do paciente, e não fica bonito quando o paciente sorri, mostra aquela flacidez. E preciso entender a borda do vermelhão, o arco do cupido, para a gente poder definir o contorninho do nosso lábio do paciente, tá? Oi? Tem alguém com dúvida?
Não. Eu acho que o microfone dela está aberto, não é dúvida não. Qualquer coisa pode enviar no chat, viu? Ok, vamos lá. Então, planejamento. Eu preciso planejar os tubérculos do lábio inferior, é onde eu vou preencher, né? E o tubérculo central do superior, eu não preencho nele para não ficar aquele biquinho que o paciente não gosta. Eu, Tainara, não acho bonito também. Então, acaba que a gente conecta com o nosso paciente o que a gente gosta, o que a gente acha bonito e o que o paciente vai gostar. Então, se eu faço o tubérculo central ali do superior, tem paciente que vai gostar dele, desse tubérculo, e vai te procurar por você fazer essa técnica. Aqui no meu consultório eu não faço. Eu acho mais natural, um resultado mais bonito, para a gente poder fazer dessa forma, tá? E a técnica, essa, como eu disse para vocês, por ser com cânula, ela é bem fácil de executar, bem fácil de... Não fechei a câmera, não. Não. E é uma técnica bem fácil de poder fazer, né, no paciente, o paciente seguir vida normal, menos hematoma, e assim a gente consegue fazer com que o paciente se programe ali de forma mais fácil para fazer o seu preenchimento. Porque tem gente que fala, eu vou fazer no sábado, na sexta, porque vai ficar com muito hematoma, vai ficar com muito edema, e eu não posso nem sair de casa nesses dias, tá? Então, isso é muito ruim para o nosso paciente. Esse lábio é um... Deixa eu só ver aqui. Tainara, Oi. o Danilo Oliveira perguntou qual técnica você usa para pacientes que, ao rirem, aparece um lábio duplo. Esse paciente que tem esse lábio duplo, ele já fez preenchimento? Ou seria a primeira vez que está fazendo o preenchimento e já é natural do paciente ter esse lábio duplo? Danilo, pode ficar à vontade de abrir o microfone e falar diretamente com a Tainá, tá bom? Ele disse que é a primeira vez. Quando é lábio duplo, geralmente o paciente já tem um pouco mais de flacidez, né? Então, se tem flacidez de lábio, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, como eu estou falando de BDDE do produto, do ácido hialurônico. Se eu utilizar um produto pesado, de nível de BDDE muito alto, eu vou fazer com que esse paciente, quando sorrir, ele vai ficar cheio de nódulos aparecendo. Isso não é legal. Então, se eu vou utilizar um produto de reticulação intermediária ali, eu consigo fazer uma hidratação, faço essa técnica que eu vou mostrar para vocês com cânula, aplicando no vermelhão, no seco e não no úmido, bem superficial, ou então, na verdade, não é bem superficial, ali no subcutâneo mesmo, mas não tão profundo e não tão superficial para não ver um pouquinho sobre esse ácido hialurônico, né? Então, eu posso preencher normalmente com a cânula, e eu acredito que com a agulha ficaria mais visível o ácido hialurônico, então não seria legal. Então, o ideal seria mesmo com cânula, e assim a gente utilizar um ácido hialurônico que seria de nível intermediário ali, de reticulação intermediária, para a gente entregar um resultado bom. Porque se eu utilizar um produto mais pesado, ou um produto muito leve, não vai ser o legal, tá? Então, vou mostrar para vocês a técnica, e que para esse lábio, Danilo, seria o ideal. Não sei, não estou vendo a foto, mas, assim, imaginando, né, o resultado, pode preencher com cânula, pode preencher com global, que vai dar um resultado muito bom, tá? Esse lábio, por exemplo, até porque, assim, paciente de pele madura tem um lábio mais fino, né? E eu utilizo ele muito em paciente de pele madura, muito. E o resultado fica fantástico, fica uma coisa natural, fica uma coisa delicada, não fica produto visível quando sorri, até porque quem tem um lábio duplo vai ficar ali mostrando se preencher no vermelhão úmido, né? Então, tem que tomar muito cuidado com a angulação da cânula, com a técnica de aplicação e com o tipo de ácido hialurônico que está sendo injetado, tá? Essa paciente, para quem tem dúvidas sobre o pós, depois de 30 dias, 30 e poucos dias, eu tirei a foto dessa segunda foto, que é a do pós, né? E a gente percebe o nível de hidratação desse lábio. Diferente, como se eu fosse utilizar outro ácido hialurônico, não daria toda essa hidratação. Então, não é aquela coisa, tá dando uma hidratação de Skin Buster. Não, não é isso. Até porque o Skin Buster, ele vai hidratar e vai dar volume demais ali no pós, e depois ele vai fazer isso, luxar.
O global não, ele vai dar aquela hidratação, vai promover aquela hidratação, mas uma hidratação que vai permanecer por muito tempo. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, que eu fiz em janeiro, ia fazer em setembro e até hoje não fiz meu lábio, porque eu sinto ele hidratado, eu sinto um lábio que tá rejuvenescido, não é um lábio que tá incomodando de estar murchinho. E para mim, como eu falo aqui, como outras pacientes, eu sinto que é um ácido hialurônico que ele me promove mais hidratação, mas uma hidratação natural, não é uma hidratação de edema, sabe? É uma hidratação bonita. Principalmente se a gente manter esse lábio hidratado com gloss, com um Mesolips, que eu sempre dou para os meus pacientes, para eles poderem fazer a hidratação em casa e manter mais ainda esse ácido hialurônico, esse lábio bonito, né, durante os anos, durante os meses. Então, com 30 dias a gente tem esse resultado. Se eu quiser, porque é uma paciente jovem, como ela não tinha nada de lábio, nada, ela só tinha o desenho do lábio, eu posso fazer mais 1 ml nessa paciente, explicar para ela que é uma construção desse lábio. Eu falo, gente, quem utiliza global ama, né? Não tem o porquê discutir com preenchimento de global. Então, é um ácido hialurônico diferente mesmo. Para quem busca qualidade, quem busca entrega de resultados excelentes, que prega isso dentro do consultório, é o ácido hialurônico perfeito para preenchimento labial, preenchimento de bigode chinês, como eu vou mostrar para vocês mais no final. Então, eu orientei essa paciente a fazer mais 1 ml, a gente até fez, mas eu não tenho o resultado aqui agora, tenho que colocar para vocês depois, mas a gente consegue ver essa construção e consegue manter por mais tempo um resultado bonito, um resultado natural. Até tem umas pacientes que falam assim, nossa, doutora, talvez não é tão vantagem você fazer ele nos lábios, porque não acaba nunca, né? Ele tá ali sempre, mais um lábio bonito, não é aquele ácido hialurônico pesado, mas que tá dando resultado bacana, tá dando um resultado bom a longo prazo. E eu acho melhor assim, porque eu consigo trabalhar outras regiões que o paciente precisa. Porque não adianta o paciente chegar no consultório, gente, e falar que quer preencher boca, se o bigode chinês está marcado, se a marionete está marcada, se não tem nada ali bonito em volta, se tem código de barras, eu preciso tratar tudo, não vai realçar esse lado. Então, eu vou fazer um preenchimento de bigode chinês, vou fazer um preenchimento de marionete, eu preciso orientar isso para o meu paciente. Que um precisa conversar com o outro. Porque senão acaba que não tem aquela naturalidade do resultado, e o resultado do lábio não vai destacar nada, né? Porque em volta não tá bonito. É como se fosse uma moldura desse lábio, tá? Eu preciso tratar como um todo para entregar esse rejuvenescimento, essa qualidade que o meu paciente precisa. E assim a gente acaba entregando mais resultado e acaba também mostrando para o paciente que tem que fazer outras coisas, que é um tratamento e não são procedimentos isolados, tá? Esse lábio, por exemplo, é um lábio que eu fiz já 2 ml de ácido hialurônico do Global. E é uma paciente que ela mesma fala, pelo amor de Deus, se você utilizar outro ácido hialurônico, não muda aquele que você colocou por último no meu lábio. Ela é uma paciente que mantém o lábio dela bonito por muito tempo. Muito tempo. Ela sempre tá com gloss. Eu até brinco com ela no direct, porque ela sempre tá na academia postando e tá lá com gloss, hidratando o lábio, e isso é muito importante, faz com que dure um pouco mais, então fica um resultado mais bonito. E o global, quanto mais você hidrata esse lábio, mais bonito fica o resultado dele, tá? Deixa eu só ver a perguntinha. Tainá, a Rafaela Veloso perguntou, ela falou que ela tá com uma paciente com um lábio superior bem fino e invertido. Como fazer e não ficar com bico de pato? Com a técnica da cânula. Gente, essa técnica que eu vou mostrar para vocês, ela é muito versátil. Então, o que eu vou fazer? Na hora de retroinjetar, eu vou fazer puxando, eu não vou fazer isso, retroinjetando com a canula deitadinha ali. Então, eu vou vir puxando o meu lábio para cima. Vou mostrar para vocês como vai ser, tudo certinho no vídeo, para vocês entenderem melhor, tá? Então, eu vou fazer puxando e vertendo esse lábio e retroinjetando o produto ali, o ácido hialurônico, retroinjetando e puxando para cima, trazendo ele para cima, porque aí vai fazer essa reversão. E eu posso chegar até um pouquinho no final do lábio, para eu poder entregar um resultado que vai fazer essa reversão e vai ficar bonito, tá?
Então, vamos lá. O que eu tenho que pensar? Preenchimento de resultado, preenchimento labial de resultado bom, eu preciso utilizar um preenchedor bom. Não posso utilizar qualquer ácido hialurônico, porque eu não posso pensar que meu paciente não vai ter nada, que meu paciente não vai ter edema, que ele vai ter, se não tiver um resultado, um preenchedor de qualidade, tá? Como eu falei, do ácido hialurônico, de PTDE, então, o diferencial do mesofiller, do global, é isso. É fazer com que o preenchimento fique natural, fique hidratado, fique bonito, sem aquelas interferências que a gente não gosta, né? Esse lábio, após 6 meses, inclusive aqui foi quando a gente fez o segundo ml, e aí ela voltou para fazer toxina, porque a gente sempre faz toxina, lábio, e vai mudando. Tem uma vez que ela faz lábio, outra vez não, e assim vai. Então, esse foi após 6 meses, ela voltou para fazer toxina, e eu falei para ela, eu falei, meu Deus do céu, que lábio lindo, eu preciso tirar uma foto. Foi logo quando eu ia dar uma aula para mais estética de global, e aí eu falei, eu preciso mostrar esse lábio, porque tá assim, incrível esse resultado. Porque muita gente fica com medo, né, de durabilidade menor, de não ter uma durabilidade adequada, e aí acaba fazendo com que fica com medo de usar por não ter uma durabilidade, e se não tiver uma durabilidade boa? Mas ele tem, sim, uma durabilidade boa. Então, 6 meses após o procedimento, o resultado tá, assim, fantástico, tá lindo. É um lábio lindo que a gente olha e fala, certeza que isso é um preenchimento, porque, assim, fica natural, fica bonito, fica, sabe, aquele lábio rejuvenescido, hidratado, que é o que as pacientes buscam, porque a maioria tem medo de preenchimento labial por conta do exagero, né? Esse lábio é um lábio que a gente fez tem 1 ano, inclusive foi em setembro do ano passado, e agora ela retornou no consultório para a gente fazer uns outros procedimentos. Até para vocês perceberem, ela tá com o inferior um pouquinho maior, o superior já absorveu um pouquinho mais, mas o contorno ainda tá lindo, ó, ainda tem volume no lábio inferior, tem volume no lábio superior, e a gente vê que fica um lábio hidratado, um lábio bonito por muito tempo. Antes tinha várias ruguinhas, e hoje não. Então, eu vou fazer só depois uma correção um pouquinho mais de um lado, um pouquinho menos do outro, e assim a gente vai tratando o nosso paciente e vai mostrando, fidelizando ele, mostrando que a gente está tratando ele. Não é todo mundo igual, a gente está personalizando o tipo de tratamento dele. Então, isso gera posicionamento dentro do nosso consultório, tá? Então, 1 ano depois, isso aqui foi setembro que a gente fez, setembro do ano passado, e agora essa foto eu tirei, se eu não me engano, no novembro, foi antes de ir para o workshop de BH, então foi isso mesmo, novembro. Então, eu tirei a foto em novembro, final de novembro. Tá lindo, um lábio lindo. Ela falou, não quero mexer agora, porque tô amando o meu lábio. Então, não quero mexer nada ainda. E isso é muito importante, a gente acabou fazendo outros procedimentos que precisavam, e assim a gente vai mantendo e fidelizando o nosso paciente. Então, esse é o global, tá? E vamos lá de técnicas anestésicas. Eu sou dentista, então eu faço infraorbitária ou mentoniana, intraoral ou extraoral, tá? Mas eu, Tainara, eu gosto de fazer extraoral, então eu faço um pontinho na cantinho da asa do nariz, embaixo outro pontinho, faço mais, não mentoniana, mas um pouquinho mais próximo, onde eu vou fazer o pertuto, vou mostrar para vocês aqui certinho, isso. E aí é onde eu faço o botão anestésico com aquela seringa BD de fazer a toxina. A gente pega aquela seringa BD, eu pego a de 100 unidades, puxo ela inteira, cheia de lidocaína, eu utilizo com vaso. Pacientes que têm arritmia, pacientes que têm um pouco mais de ansiedade, eu utilizo sem vaso, para o paciente não ficar um pouquinho acelerado. Então, eu tenho que preocupar com tudo isso, eu tenho que pensar, eu tenho que perguntar para o meu paciente como que tá, eu tenho que fazer uma técnica anestésica mais segura, eu tenho que fazer uma técnica anestésica, porque extraoral acaba sendo um pouquinho mais dolorida. Então, eu tenho que fazer com que eu vou injetar ali de forma mais lenta, porque se eu injetar de uma vez, esse paciente vai sentir muita dor. Então, eu não posso fazer isso com o meu paciente, eu tenho que pensar também se está doendo ou não. Então, o paciente sente um pouquinho de ardência na hora que injeta, logo depois, já anestesia, e o paciente já não sente mais nada. Então, a anestesia acaba anestesiando todo o lábio, e o paciente não sente nada na hora do procedimento. Eu não preciso utilizar pomada,
Posso fazer já direto ali a técnica anestésica, posso colocar um gelinho, eu gosto de colocar um gelinho antes. Coloco um gelinho, depois eu faço a técnica para poder fazer a anestesia. Então, eu puxo na seringa BD de 100 unidades, ela cheia, eu coloco 50 unidades de um lado, 50 do outro, 50 em cima, 50 embaixo. E anestesia o lábio do meu paciente. Quando eu vejo que é um paciente que está mais ansiosa, eu vou utilizar o preenchedor com vaso, eu faço primeiro embaixo, faço o preenchimento, termino com calma, o preenchimento labial a gente não pode ter pressa, termino com calma, e aí depois eu faço o lábio superior, tá bom? Então, vou passar aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo tá bem acelerado, então eu não anestesiei ela nessa pressa, tá? O vídeo tá acelerado, então a gente tem que anestesiar bem devagarzinho. Isso, extraoral, tá? O bloqueio, ele, logo após, um pouco após o resultado, ele dá um pouquinho de edema. Então, eu faço o planejamento desse lábio antes. Então, eu vou planejar tudo, vou ver a quantidade que eu vou colocar antes, de cada lado, de em cima, embaixo. Eu vou planejar tudo com o meu paciente sentado na cadeira, não deitado. Vou planejar tudo e aí depois eu vou anestesiar. Incha pouca coisa. Pouco edema, mas enche um pouquinho. Só que como eu planejei antes, tá tudo certo. Tanto que eu faço pós de preenchimento, de foto de lábios, tranquilamente quando eu termino o preenchimento labial. Mas claro também que eu tô utilizando o global. Porque se fosse outro ácido hialurônico, gente, eu não daria pra fazer, tá? Porque ficaria um pouquinho mais inchado. Eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo. Eu até tava sozinha durante esse vídeo que eu gravando. E aí, eu comentei mais com o paciente, porque a gente já tinha feito lá por uma vez, e aí, há um ano atrás. E aí, dessa vez a gente não tem secretária. Então, a anestesia vai arder um pouquinho para falar com você. A anestesia vai arder um pouquinho, e talvez saia uma lagrimazinha da beleza, que eu até brinco com elas. É uma anestesia um pouquinho doloridinha, assim. Posso passar pomada anestésica antes de fazer? Posso, tá? Como eu tava sozinha no consultório, eu precisava fazer um pouquinho de coisa a mais, eu não passei no dela, tá? Mas foi um resultado, assim, é uma técnica que é muito prática, é uma técnica muito versátil, que muita gente pode usar e que vai dar um resultado bom, tipo assim, vai dar um conforto maior do que só com pomada, tá? Mas posso fazer intraoral? Posso fazer intraoral. Eu faço a marcação, defino delimitação ali de onde vai minha cânula, do vermelhão, úmido, do seco. Eu preciso mostrar tudo isso, fazer tudo isso para eu poder entender onde eu vou injetar. Não adianta eu anestesiar também e querer preencher depois sem ter feito o planejamento. Aí eu vou ter um pouco de dor e vou ficar perdida na quantidade. Geralmente eu coloco o ácido hialurônico quando não tem nenhuma assimetria, não quero corrigir nada, coloco 0,2, 0,2, 0,2 embaixo, 0,2 de um lado, do outro, 0,2 em cima e 0,2 no outro. Tá? Então, é a quantidade que eu utilizei. Então, a gente vai anestesiando a paciente. Como eu falei, esse vídeo está acelerado. Na hora de anestesiar, vai bem devagarzinho e também não faz apertar logo depois. Como o vídeo acelerou, então você precisa logo depois, né? Espera um pouquinho e faz a massagenzinha ali na hora que estiver anestesiando. Para espalhar um pouquinho do produto. Mas é uma técnica prática de anestesia. Posso anestesiar um pouquinho mais para baixo, para não ter edema. Eu utilizei a seringa toda, gente, porque eu utilizei de 50, tá? Eu vou utilizar 2 ml. Então, eu vou puxar 50 unidades de um lado, 50 do outro, 50 unidades do outro, 50 do outro. Estou utilizando uma forma, né, de amenizar o desconforto é trocar a agulhinha, né? Então, a seringa eu troquei
Utilizei a de 100, utilizei a de 50, para poder não sentir tanto na hora de fazer o peru, tá? Eu faço o percuito, só a pontinha do bisel, tá? Não entro com o bisel todo e venho com a cânula descolando e depois retroinjetando no subcutâneo. Eu vou segurando o lábio por dentro para eu ter precisão de onde eu tô ali com essa cânula, de onde eu tô injetando, da quantidade que eu tô utilizando. E aí eu coloco 0,2 ml, aí eu passo um pouquinho do Mesolipes, que dá o toque ali final, né? Quando a gente faz o preenchimento labial para fazer a foto, para fazer a massagem. Eu gosto de acomodar também o produto na hora que eu termino. Que eu descolei até o final, mas eu não injetei até o final. Eu só descolei e aí retroinjetei só dentro desse quadradinho de 1 centímetro que eu fiz do tubérculo. E aí, tá vendo? Colo. E aí eu só retroinjeto dentro do quadradinho. Porque aí assim eu faço o tubérculo direitinho, não vai ficar aquele lábio espalhado, aquele lábio que a gente brinca, né, de salsicha. Então eu faço a marcação do tubérculo certinho dessa forma. E aí na massagem eu espalho um pouquinho da lateral ali pra frente. Só a pontinha do bisel. Eu utilizo lidocaína, tá, gente? Na hora de fazer o anestesia. Lidocaína com vaso. E se você tiver um pouquinho de ritmo, um pouquinho de ansiedade, eu utilizo ela sem vaso. Vai passar um pouquinho mais rápido, né? Mas é melhor fazer anestesia de um lado, faz anestesia do outro, faz mais e evita o desconforto. E aí vem o retro injetando e fazendo essa versão na hora de sair com a cânula. Porque aí assim a gente consegue reverter esse lábio. Principalmente com um lábio fino. A cânula 22G, tá? 22G. Eu gosto de utilizar a 22 por 50. Eu acho a 22 por 70 um pouco mais compridinha para lábio, então a gente não tem tanta precisão, né, do que a gente está injetando ali, do que a gente está fazendo. Eu gosto de utilizar a 50 por 70. Ou, 50 por 70, gente. 22 por 70. Oh, meu Deus, tô doida. 22 por 50, galera. Até porque também a 22, o global, seria o ideal. Já o periocular, ele tem a cânula, né? Ele vem com a 25. Se é um preenchedor mais fininho, então até para preencher olheiras, é ideal para não depositar tanto produto de uma vez. Depende muito do lugar, da região que a gente está injetando, mas eu gosto de injetar com lábio, eu gosto de fazer por 50. Então, acomodei, eu tô apertando um pouquinho mais, porque ela já tem a hialurônica no lábio. Quando é uma paciente que não tem, que é a primeira vez, eu não preciso acomodar tanto, eu não preciso mexer tanto, tá? Fica maravilhoso. Eu amo injetar paciente de pele madura. Amo. Eu sou uma injetar paciente de pele madura. Só há pacientes de 60, 70, 80, facial. E a gente faz e fica muito lindo. Fica muito bonito, fica muito natural. E fica um resultado diferente. Quem utiliza o Global sabe do que eu tô falando. Ele é um ácido hialurônico que quando a gente utiliza, não consegue utilizar outro. É a mesma coisa do periocular nas olheiras. Depois dele, não dá para trocar. De tanto que é fácil trabalhar, um produto fácil. A dela, eu precisei implementar um pouquinho, porque ela estava sentindo. Estava sozinha, estava demorando um pouco mais. E complementei um pouquinho mais próximo, porque eu já tinha que fazer contorno, então eu ia sentir um pouquinho. Para eu estar sozinha, estava demorando, o vídeo está errado.
E aí, na hora de fazer o contorno, gente, eu faço uma agulha, né, no produto, tá? Eu vou bem superficial, fazendo ali como que eu vejo aquela agulha. Então, é bem superficial mesmo. E aí, eu vou até o perturbio onde eu fiz, para eu poder fazer o Vzinho e o Mzinho certinho, tá? Então, eu aspiro antes, tava fazendo só um restinho, eu nem aspirei, bem sensível, mas eu aspiro, eu gosto de aspirar. Então, a gente aspira para ver, né, que tá tudo certo, mas é muito superficial. E aí, geralmente eu deixo 0,2 de produto para fazer contorno, quando é o MV, tá? Na hora que, ó, como vocês podem ver, quando a gente faz com agulha, a gente utiliza a agulha, acaba traumatizando um pouco mais. Então, incha um pouquinho, né, na hora que a gente termina. O lábio superior mais inchadinho, não é por conta de quantidade, mas por conta do edema, do trauma da agulha, e não por conta do edema do produto, e nem por conta do edema da anestesia, e sim pelo trauma da agulha. Então, eu gosto de preencher com cânula por isso, para evitar esse trauma que a agulha ali acaba causando, tá bom? Então, esses são alguns resultados de globais que a gente fez. 1 ml, tá, gente? Quando for 2 ml aqui, eu vou mostrar para vocês. Em média, a durabilidade dele, olha, eu fiz o meu em janeiro, nós estamos em dezembro. Já tem 12 meses que eu fiz o meu lábio com ele, tirando por base de mim que eu tô falando. Fora as pacientes que eu já tenho ano, né, que fez igual aquela de setembro que eu mostrei. Então, já tem setembro, outubro, novembro, dezembro, 1 ano e 3 meses. O lábio ainda tá perfeito, perfeito, tá? Resultado fantástico. E natural, um resultado com hidratação. Então, é um resultado diferente, tá? E aí, o meu eu fiz em janeiro. Pra mim, ainda tá tudo ok. Não quero preencher ainda, porque a hidratação que ele proporciona é de qualidade mesmo diferente. Então, não é aquele lábio que acaba de uma vez, não é aquele lábio, nossa, deu 5, 6 meses, eu tenho que preencher de novo, porque assim, acabou tudo, murchou. Não, não existe isso. Eu pego, eu sinto todo o lábio, então é totalmente diferente, tá? Sempre faço bloqueio, sempre faço. Sempre faço anestesia, o paciente sempre, sempre, sempre. Porque o desconforto, meu Deus, eu fico agoniada se o paciente estiver sentindo dor, tá? Então, vamos lá. Essa paciente é daquele resultado que eu acabei de mostrar no vídeo para vocês, tá bom? A primeira vez que a gente fez 1 ml, e depois a segunda vez, essa terceira foto é quando ela voltou, depois de 1 ano, para poder fazer novamente. E aí, a quarta foto é a que a gente fez agora com o segundo ml. A gente vê que é um resultado natural, um resultado bonito. E mesmo após, ó, na terceira foto, depois de 1 ano, a gente vê o contorno bonito, a gente vê que tá um lábio hidratado, a gente vê diferença da primeira foto. Então, isso é muito importante da gente acompanhar. Sempre façam fotos dos pacientes de vocês. Mesmo que o paciente fale, ai, não gosto de foto, ai, não gosto que tira foto minha, não gosto de foto, não vai postar isso em rede social, a gente explica. Até porque a gente tem que colocar o termo para o paciente assinar, né, de imagens, mas eu preciso explicar que eu preciso de uma foto de antes, de depois, tudo certinho para eu documentar, isso é um documento. Porque o paciente vai chegar, pode ser de preenchimento labial, de qualquer outra coisa, de procedimento, ele vai falar assim, ah, não vi tanto resultado. E quando você vai ver a foto do antes, que vai mostrar, o paciente fica até com vergonha, né? Fala, nossa, meu Deus, não acredito que eu estava assim, esqueci como eu era. Então, isso é muito importante fazer essa documentação, tá bom? Outras, né, de preenchimento labial, de global, a gente vê que o brilho dele, o resultado dele é diferente, por conta dessa hidratação que ele proporciona. Mas, como eu disse, não é uma hidratação de skin buster, é uma hidratação por conta do BDDS ser baixo e as partículas dele serem mais juntinhas. Então, tem todo um porquê dessa qualidade do mesofiller. Esse caso, eu sou apaixonada nessa paciente, é uma paciente pele madura, e ela era uma paciente que ela morria de medo de fazer preenchimento labial. E aí, quando a gente fez, que eu mostrei o resultado, ela falou, meu Deus, não acredito. Ficou assim,
muito bonito, e um lábio hidratado, um lábio viçoso, um lábio que a gente olha e fala, tá rejuvenescido e sem nenhum exagero. E é o que eu prego isso dentro do meu consultório, essa naturalidade, é ver que tá bonito, ver que tá um resultado lindo ali de hidratação, mas nada exagerado, não é aquele resultado que as pessoas olham e falam, nossa, tá feio até para conversar, porque tá cheio de nódulos, tá um lábio duro, e não, isso não vai acontecer nunca com o Global, nunca, nunca. Outros resultados também de preenchimento labial com Global. Todo 1 ml, tá, gente? Olha a hidratação desse primeiro lábio que a gente tem. Se a gente olhasse em questão de volume, eu até falaria, talvez nem precisa preencher. Mas é um lábio que precisava de muita hidratação. Então, ele é um ácido hialurônico, por exemplo. Eu quero utilizar para hidratar, ele vai ficar bom. Eu quero utilizar para dar volume, ele vai ficar bom, porque se eu quiser mais volume, eu vou fazer mais 1 ml depois. O áudio saiu. Voltou o meu áudio, gente? Sim, doutora, tá tranquilo. Então, tem muitos resultados aqui para mostrar para vocês de preenchimento labial com o Global. A gente vê a diferença. Essa paciente, a primeira vez, sem nada, a primeira foto. A segunda, com outro ácido hialurônico que eu tinha feito. E a terceira, depois, com o preenchimento com o Mesofiller. O resultado de hidratação, a gente vê que é totalmente diferente. O brilho que dá, o efeito que dá, é surreal. Então, não tem o porquê questionar, o porquê pensar, nossa, será se ele realmente é um ácido hialurônico bom? Sim, um resultado, um ácido hialurônico excelente, tanto em durabilidade, quanto em questão de hidratação, quanto em questão de volume. Ele vai dar um resultado que o paciente tem buscado hoje dentro do consultório. Todos 1 ml. Esse eu acho também maravilhoso, esse primeiro lábio, segundo. Esse daqui também a gente vê que é uma hidratação totalmente diferente, inclusive essa paciente está agendada para fazer sexta-feira, mais 1 ml, já tem mais de ano que a gente fez esse lábio dela, pois tem muito mais de ano. Então, agora que a paciente está retornando para fazer, porque dizendo ainda estava muito bom, estava muito hidratado, então a gente tem que pensar muito em questão de durabilidade, para o paciente poder fazer outros tratamentos, enquanto eu não preciso ficar fazendo só boca, 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 boca no meu paciente. Da mesma forma, essa paciente também, ela voltou agora depois de 1 ano que a gente fez o lábio dela. Depois, eu vou até colocar no meu Instagram, porque não tá aqui na aula, mas eu vou mostrar para vocês como que tá o lábio dela depois de 1 ano com o Global, que foi quando a gente fez, aí vou postar lá para vocês verem. E posso também postar e compartilhar no da Mesa Estética, para vocês verem o resultado. Eu sempre finalizo com agulha, sempre finalizo para fazer contorno com agulha, sempre. Porque é o toque final do preenchimento labial. Porque se eu fizer só volume, não vai dar o resultado que o paciente procura. Pelo menos aqui no meu consultório, as pacientes procuram esse contorno. Então, o finalzinho ali com a agulha é uma parte muito importante, tá? Para escolher entre um ácido hialurônico e outro. Então, o que acontece? Por exemplo, como eu tô falando do Global para lábio, por ele ter nível de BDD muito baixo, um dos menores níveis de BDD do mercado que a gente tem de ácido hialurônico, se a gente pesquisar sobre o Mesofiller, a gente vai encontrar essas informações, a gente vai ver isso. E por ele ter essa diferença no mercado, eu utilizo ele no meu consultório, para lábio. Então, se eu quero mais volume, mais e mais, eu vou fazer mais 1 ml depois, futuramente, e é uma construção, e eu vou ensinar isso para o meu paciente. Que lábio a gente tem que construir, tudo que é ácido hialurônico a gente tem que construir, mas que 1 ml já dá um volume muito bonito, um volume muito natural, que vai ter um resultado muito bom. A não ser que, aí ele fala, não, eu quero mais 1 ml, porque eu não tinha nada de lábio. Aí a gente pode fazer um pouquinho mais futuramente, depois de 3 meses, depois de 30 dias, tá?
Todo mundo tem esse pensamento, né, do BDDE fazer com que ele dure mais. Só que quanto maior o nível de BDDE, mais chances de inflamação o nosso paciente vai ter. Então, ele vai ter chances de infecção, ele vai ter chances de inflamação, chances de ETIP, e eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, quando vê algum ácido hialurônico falando, nossa, tem um nível de BDDE muito alto, porque ele tem muito BDDE para durar muito, vocês fogem disso, porque isso não é o ideal, isso não é o certo. Então, a gente tem que entender que se ele tem muito BDDE, as partículas vão ser soltas, até para eu reverter um caso, por exemplo, se tiver alguma infecção, alguma coisa depois, né? Como que é? Estão no Brasil, peraí, deixa eu ler aqui. Ela está perguntando se no Brasil só tem o periocular e o global. Sim, só periocular e global. O Intense tá para chegar no Brasil, então logo, logo teremos um mais pesado, inclusive eu já utilizei, e o resultado dele para mento, para mandíbula, é diferente. Então, eu utilizei algumas caixas, acho que eu utilizei 18 caixas, se eu não me engano, durante esse ano de Intense, e o resultado dele é muito bom. Então, a gente vai ter, acredito que agora, no próximo ano, a gente vai ter o Intense, então, a gente vai ter o portfólio completo, né? De Intense, global e periocular. Então, a gente vai conseguir trabalhar todas as três como fala, gente? Todas as três, os três níveis, né? De reticulações. De reticulação, tanto de pesado, tanto de intermediário, quanto de mais leve. Então, a gente vai ter o Intense logo, logo. E, enquanto isso, a gente vai utilizando o global para a gente poder, e o periocular para a gente ter alguns resultados, né, no nosso consultório. Então, sempre pensar que o nível de BDDE, ele vai gerar mais inflamação, ele vai me gerar mais problema futuramente. E se eu precisar remover esse ácido hialurônico, eu vou precisar de muita quantidade de hialuronidase. E quanto maior o nível de BDDE, mais partículas soltas, então ele vai formar mais nódulos, ele vai espalhar muito, não vai ficar juntinho aquelas partículas e não vai promover a hidratação que eu preciso que o ácido hialurônico vai ter, tá? Então, mais preenchimento labial. Vou passar aqui mais rapidinho para a gente entrar um pouquinho na de periocular. E eu quero mostrar para vocês um full face que eu fiz de preenchimento labial, de global e de periocular. Ficou muito bom. Então, tudo, para lábio maduro, que é uma pelezinha mais fina, como na primeira foto, então ajuda a melhorar ali o código de barra, porque eu preciso preencher esse lábio para devolver hidratação, tá? Então, ele me promove um resultado bom, tanto em peles maduras, quanto em peles jovens, que querem volume ou que não querem volume, e eu entrego um resultado de qualidade com ele. E o contorninho também ajuda, né? Fazer ali, na hora de finalizar, fazer o contorninho, para a gente poder dar essa estrutura, sem contar o ETIP. Meu Deus, gente, BDD é alto. É muito ETIP, muito problema. Então, a gente tem que correr de problema, tá? O periocular para olheira é diferente. E o global para lábio, para mim, assim, não tem. Para bigode chinês também, eu acho ele muito bom. Dá um resultado natural. O mesofiller, como eu falei para vocês, por ele ter essa tecnologia, que é uma tecnologia que a gente chama de Enzymatrix, é uma tecnologia diferente. Então, se eu vou utilizar um ácido hialurônico, se eu vou utilizar um produto, eu tenho que pesquisar essa tecnologia dele, eu tenho que pesquisar como ele age, eu tenho que pesquisar o BDDE, eu tenho que pesquisar tudo, 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 antes de eu fazer ele num paciente. Porque se der algum tipo de intercorrência, algum tipo de problema, é eu e eu ali sozinha dentro do consultório, e eu preciso saber o que eu fiz, eu preciso saber o que eu utilizei, eu preciso saber tudo, e eu não posso deixar esse paciente desamparado, né? Então, se eu utilizo um produto que eu sei que é bom, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Então, mais uma de pele madura, para vocês entenderem como ele é bom para paciente que tem um lábio mais fininho também. Porque não é todo ácido hialurônico que a gente consegue utilizar em paciente de pele madura, não, porque senão fica visível. Fica um lábio, quando o paciente sorri, mostra tudo. Fica péssimo. E essa paciente, deixa eu só mostrar. Essa paciente primeira, tá mais
maiorzinha aqui a foto, né? Que tá maior. Ela é uma paciente que ela tem 50 e poucos anos. E quando eu postei sobre um lábio de uma paciente, eu gosto de colocar, quando eu posto nos stories, eu gosto de colocar a legenda. Paciente de 52 anos veio fazer preenchimento labial para dar uma realçada no lábio, uma hidratada. E aí foi quando ela veio pela primeira vez, que ela viu o meu post no Instagram e ela falou assim: doutor, eu vim porque eu vi que você preencheu uma paciente de 52 anos e eu tenho 52, e eu vi que ficou natural, ficou bonito, e me encorajou de vir fazer esse procedimento, esse preenchimento. Então, as pacientes procuram isso, as pacientes de pele madura, principalmente, procuram essa naturalidade. E ele entrega toda essa naturalidade, ele entrega essa hidratação, ele entrega esse resultado prolongado que o paciente busca. Então, fica muito bonito, muito fácil de entregar o resultado, né? Então, não vai depender só da minha técnica, vai depender também do produto que eu estou utilizando. E o Mesolips que eu utilizo para preenchimento labial, para finalizar, geralmente eu gosto de fazer campanhas aqui no consultório. É o seguinte, eu não faço promoções. Então, minhas pacientes, elas já sabem que aqui no consultório não vai ter Black Friday, não vai ter promoção, mas que vai ter mimos, muitos mimos. Então, o que a paciente entende? Ela vai fazer um preenchimento labial em alguma vez, eu preparo algum mimozinho, e aí, em épocas de campanhas, por exemplo, Dia das Mães, de alguma data comemorativa, geralmente, né, a gente tem das empresas os combos que a gente consegue comprar com um valor melhor, e assim eu aproveito. Por exemplo, o que eu ganhei ele de desconto no combo, eu vou fazer alguma coisa a mais para o meu paciente. Então, o que eu faço? Eu compro um Mesolips, compro um hidratante, coloco numa sacolinha bonitinha e dou de presente para minha paciente por essa data comemorativa. Então, as pacientes, elas já vêm sabendo que elas vão ganhar presente. As minhas pacientes não vêm buscando, eu quero desconto de não sei o quê. Não. Ninguém vai pedir desconto, elas já sabem disso, mas por conta do posicionamento que eu coloco, mas elas vão ganhar presentes e elas gostam disso, que vai ajudar no tratamento, vai ajudar no pós, e isso é muito importante, tá? Então, se eu tô ganhando um desconto da empresa, por exemplo, hoje, vocês vão comprar, se eu não me engano, Ingrid, como que funciona? Rapidinho. Oi, Thay. De 10 caixas. Sim. Hoje, durante 24 horas após a live, quem fizer a compra de 10 caixas serão bonificados com 4 caixas de Mesofiller. Olha isso, gente. Inclusive, até eu vou aproveitar. Porque não dá para ficar sem. Então, o que vocês podem fazer? Já que vai ter um desconto, então eu aproveito e vou adquirir um pouquinho ali, uns 4, 5 Mesolips, e vou fazer para as minhas pacientes, as 5 primeiras pacientes que fizerem preenchimento labial no mês de janeiro, no mês de dezembro, agora no final, durante a última semana, ou no primeiro mês ali, no mês de janeiro, as 5 primeiras pacientes vão ganhar um produto diferente para agregar no tratamento, que vai entregar mais resultado ainda, para prolongar o nosso resultado que a gente fez no consultório. Isso acaba gerando desejo, acaba gerando um posicionamento diferente de outros profissionais e fazendo com que você se posicione e gere aquela vontade do paciente estar dentro do consultório de vocês e fazer o preenchimento labial. E nisso vocês fidelizam esse paciente por conta do resultado e acaba fazendo com que o paciente sente aquele cuidado diferente, porque ele sabe que você está preocupado em fazer o procedimento, mas você também está preocupado como ele vai cuidar desse procedimento para prolongar. Isso é muito importante. Para bigode chinês, o global, gente, ele é um ácido hialurônico muito versátil. Então, eu posso utilizar ele para bigode chinês, eu posso utilizar ele para marionete, eu posso utilizar ele no zigomático, quando eu vou fazer subcutâneo, posso utilizar ele também, por exemplo, eu vou fazer o bigode chinês, está bem profundo, então eu vou utilizar uma de cada lado. Se o bigode chinês, por exemplo, esses dois casos são pacientes que o bigode chinês, o sulco, está bem rasinho. Então, o que acontece? Deixa eu só ler, porque aí a gente depois vai fazer outra dos bioestimuladores, do Argivenone, sempre tá tendo as lives, e aí vocês vão acompanhando também. Então, vamos lá. E aí, se eu utilizar um produto, se eu tiver um bigode chinês, um suco mais profundo, eu vou utilizar a maior quantidade de produto. Se eu tiver um bigode chinês ali mais
rasinho, sem tanta, por exemplo, no caso das duas pacientes, eu utilizei meio ml de cada lado, já foi o suficiente. Aí, uma paciente jovem que só tem aquele craquelado da maquiagem, eu posso utilizar um Redens ali, a não ser também que eu possa utilizar, não, eu quero preencher. Então, eu não vou fazer nada de bioestimuladores, de regeneradores, eu vou utilizar o periocular, né? Não, não estruturei malar, nenhuma das duas pacientes, nenhuma. Só preenchimento de bigode chinês, tá? Não foi estruturado nada de malar aí. Então, posso fazer quando for um bigode chinês de paciente com a pele bem fininha, que é paciente jovem, que só tem aquela de maquiagem, eu já utilizaria um periocular para fazer esse bigode chinês, que vai hidratar bastante. E vai ficar um resultado diferente, tá? Sem aquele craquelado, porque ela não tem profundidade, é só o craqueladinho. Esse lábio, por exemplo, dessa paciente, eu fiquei muito feliz com a mensagem que ela me mandou, depois quando eu postei o caso dela, porque ela até me falou assim, que ela enviou para as amigas dela, porque é uma paciente madura, e ela me dizendo que enviou para as amigas por conta do resultado, que ela falou assim, que era a mesma coisa como se estivesse vendo o lábio dela de quando ela era jovem. Então, ela viu que a gente devolveu o que ela perdeu com o tempo, e eu não mudei nada da fisionomia dela. Eu não entreguei resultado que mudou, que ela achava estranho quando olhava no espelho. Não é isso. Então, é um resultado natural que devolveu o que ela perdeu ao longo do tempo, tá? Então, para resultados satisfatórios, seguros, eu preciso sim entender a anatomia do meu paciente, eu preciso saber se é um lábio jovem, se é um lábio de pele madura, um lábio mais velho, envelhecido, eu preciso saber se é um lábio que eu preciso hidratar. Então, a quantidade vai alterar e não o produto. Então, eu vou utilizar o global, mas eu vou diminuir a quantidade ou eu vou aumentar a quantidade. Aí sim eu entrego um resultado satisfatório para o paciente, tá? E a técnica, claro, de aplicação, porque com a cânula a gente consegue um resultado menos traumático, um pós menos traumático, sem tanto edema, sem tanto hematoma, e fica um resultado que o paciente consegue seguir vida normal nos próximos dias. Para a gente preencher, esse foi o bônus para vocês, que eu falei, não tem como falar de global e não falar de periocular, né? Porque quem utiliza global, utiliza periocular e sabe do que eu estou falando, sabe que é um ácido hialurônico, que quando a gente utiliza outro, não tem como não utilizar. Quando a gente utiliza outro preenchedor, não tem como a gente falar assim, não tem como, eu tenho que voltar, tem que ser o periocular, porque ele é mais fácil de poder acomodar na pele do nosso paciente. Então, eu faço um pertuito na região ali do CK3, e aí eu posso fazer bolos, de 0,1 de produto. Então, 0,1 ml, 0,1, 0,1, 0,1. Bolos mais profundozinho, nem tão profundo e nem tão superficial, mas um pouquinho mais profundo, para eu não ver a pontinha da cânula. E aí eu venho fazendo esses bolos e acomodo esse ácido hialurônico. E assim eu faço preenchimento de olheira. E quando a gente manda mensagem no pós do paciente, porque eu faço acompanhamento do pós, o paciente, a gente pergunta, né, se tá inchado, como que tá, o paciente manda a primeira coisa, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, não me deu edema nenhum. Isso é muito importante para a gente poder trabalhar em paz no outro dia. Então, eu vou passar bem superficial sobre o preenchimento de olheira, depois a gente pode até marcar, se vocês quiserem, uma aula sobre rejuvenescimento dos olhos com periocular. Então, muita gente tem medo de preencher olheiras por conta que utiliza a técnica errada, que utiliza o produto errado e acaba traumatizando. Aí acaba traumatizando o profissional já não quer fazer mais e acaba ali indicando para outras pessoas fazerem. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que conseguir cuidar do nosso paciente ali como um todo. Então, quando a gente tem swelling factor alto, como eu disse do BDDE, ele faz com que puxe muita água, com que dê muito edema, muito etipe, e isso não é legal para o nosso paciente. Então, quando a gente utiliza o periocular, ele tem um swelling factor mais baixo e evita com que a gente tenha que fazer as correções, que quando incha muito, a gente depois vai ter que corrigir, porque ele dá aquele inchaço e murcha de uma vez. Isso não é ideal, tá? Então, ele é aquilo ali, injetei o produto, ele vai dar uma hidratada e logo depois o resultado já está pronto, o paciente segue vida normal. Então, esses são os resultados com periocular, tá?
Outra região que eu gosto de utilizar o periocular, por exemplo, a gente já pode fazer Redens, pode fazer argibenone, pode fazer mesotox, a gente pode fazer vários produtinhos nessa lateral, não embaixo ali na pálpebra, que eu tô falando, mas na lateral, né? Para poder estimular colágeno. Mas tem paciente que a gente faz tudo isso e acaba tendo que dar um pouquinho de estrutura também nessa região. Então, o que que eu venho? Eu gosto muito de associar tratamentos. Como eu disse para vocês, a mesoestética, ela tem vários tipos de tratamentos, vários tipos de produtos, vários tipos de protocolos que a gente consegue trabalhar dentro do consultório. Por fazer essa associação, a gente entrega resultado de qualidade para o paciente. Então, eu faço um pertuto na lateral, né? Como se eu fosse fazer ali um preenchimento na lateral da olheira ou um preenchimento do zigomático. E eu venho retroinjetando o periocular, jogando um pouquinho para a têmpora para dar estrutura para essa pálpebra superior e estrutura para a lateral, onde estão essas ruguinhas, onde a toxina não vai sozinha fazer o efeito. E a paciente volta com 2, 3 meses e fala, doutora do céu, meu botox na lateral dos olhos já não tem mais nada. E aí a gente vai lá, aplica mais toxina, e não é assim que funciona. Eu preciso dar estrutura para essa pele. Preciso regenerar essa pele, eu preciso dar estrutura, e assim a gente consegue fazer com que a toxina tenha uma durabilidade boa, porque ela vai agir no músculo ali, né? Não é no subcutâneo, não é na pele. Então, o periocular é um ácido durante que dá para usar em bastantes regiões ali, que eu consigo fazer essa hidratação, essa, não estrutura, mas essa hidratação, e fazer com que o paciente consiga melhorar essas ruguinhas da lateral também, além do preenchimento de olheira. Aqui é um pós imediato, que foi inclusive da paciente que a gente fez de lábio no mesmo dia, então esse pós, a gente terminou de preencher a olheira dela, e ela era uma paciente que falou, quando eu fui preencher, eu falei, nossa, a gente vai fazer sua olheira. Ela, mas uma olheira? Parece que eu não preciso da olheira. Falei, calma, você vai ver o resultado. Quando ela viu que eu mostrei para ela a foto, ela, nossa, eu não acredito. Aí no outro dia ela me mandou foto falando, doutora do céu, como o meu olhar descansou, porque ele não deu bolsa, não deu hematoma, não deu aquela retenção de líquido, né, que alguns preenchedores causam, então fica um resultado natural, ele acomoda muito fácil, e o paciente já sente aquele olhar descansado já logo quando termina o procedimento. Mais preenchimentos de olheiras com ele. Eu faço o pertuito no CK3 e venho com a cânula retroinjetando. E aí eu gosto de fazer, gente, eu pulei esse aqui. Eu gosto de fazer na lateral também. Então, o que que eu faço? Posso fazer em bolos, posso fazer 3 pontinhos em bolos da calha lacrimal e posso deixar os 2 últimos da lateral para eu fazer com essa técnica aqui, retroinjetando, porque assim eu refino mais esse preenchimento de olheira. Então, eu venho retroinjetando, faço 2, 3 vetores e retroinjeto 0,2, que vai sobrar dos bolos que a gente fez. E aí a gente refina esse preenchimento, porque tem pacientes que a gente preenche só ali na calha e esquece de preencher a lateral e fica aquela lateral profunda, né? Então, não fica aquele resultado natural, não fica aquele resultado bonito. Doutora Tainara, acho que a doutora Fabiana levantou a mão para poder falar. Doutora Fabiana Martins, está por aí? Estou aqui. Doutora Tainara, boa noite. Boa noite. Eu conheci a doutora Tainara aqui em São Paulo há uns meses, e foi por conta dela que eu comprei a stand da Meso, viu? Da Meso Estética. Tá indicando para os seus pacientes muito? Sim, estou vendendo bastante, porque a gente não basta só a gente tratar de dentro para fora, né? Tem que ter ainda a continuidade, né? Enfim, e está sendo um sucesso. Agora, o que eu peguei na oportunidade, eu peguei um mesofiller apenas, um periocular, e eu fui fazer uma olheira, só que a cliente, ela tinha aquela olheira com bolsa, sabe? Sim. Então, um só para mim não foi suficiente. Aí, como eu já tinha pego um mesofiller, eu acabei complementando com outro que eu já tinha. Então, continuo sem ver o resultado. Eu preciso comprar mais agora para ver o resultado só dele. Aí eu te pergunto, eu gosto mais dessa técnica da lateral.
Aí eu te pergunto, você acha que realmente precisa de um de cada lado? Esses pacientes que você fez aí, você fez só meio de cada lado? Meio de cada lado. Quando é um paciente que tem olheira muito profunda, o que eu posso fazer? Talvez uma reestruturação de malar para poder dar uma levantada com um produto pesado nessa região do CK3, e assim eu posso fazer o MD Codes, posso fazer só no CK3 para poder levantar, porque geralmente tem olheira que vem até aqui embaixo, né? Aí acaba pesando de produto aqui na olheira e gerando um pouco mais de bolsa, não é o que a gente quer. Então eu estruturo o CK3 e faço esse preenchimento das olheiras. Quando é uma paciente que tem estrutura de malar, que não precisa fazer, e que tem ainda a olheira mais profunda, então o que eu posso indicar para o meu paciente? Eu explico, olha, a sua olheira é um pouquinho mais profunda, o ácido hialurônico que eu utilizo, ele é um produto mais leve, ele não é um produto pesado. Se eu colocar um produto pesado para já querer tampar toda a sua olheira, tem que falar tampar, né, para o paciente entender, mas preencher toda a sua olheira de uma vez só, eu vou gerar um pouco mais de edema, você vai acordar um pouco mais inchado nos próximos dias, e isso não é legal, não é o que a gente quer. Então, eu preciso explicar que é um tratamento, e eu vou fazer 1 ml meio de cada lado, pronto. Depois de 1 mês, 2 meses, aí sim eu posso ver como está esse resultado e eu vou complementar com outro ml de periocular. Então, eu posso esperar, ver como que está esse resultado, que vai hidratar nos próximos dias, e aí eu complemento, se precisar, se for mais profunda, porque a gente tem que entender que é uma estruturação ali que eu tenho que fazer é um tratamento que eu tenho que construir, né? Quando a gente envolve ácido hialurônico. Então, tem paciente que vai precisar um pouco mais, tem paciente que não vai precisar nem de 1 ml todo. Então, eu vou explicar para ele que talvez eu vou precisar desse outro ml, mas que eu não vou colocar tudo de uma vez. Que eu não vou fazer um de cada lado, porque senão depois a gente vai ter que tirar o excesso. Entendi. Graças a Deus deu certo. Sem querer, acho que deu certo, mas porque já mas tem... o ideal seria... A gente fez. Mas porque eu acho que a dela realmente ela precisava de muita estrutura, e também na hora de fazer o refinamento, eu acho que eu fui um pouquinho mais para baixo também, acabei pegando aqui um pré-malar, então acho que deu certo por conta disso. Não ficou exagerado. E aproveitando, você disse que no bigode chinês você usou também o global, ou você usou o global? Eu posso, assim, por exemplo, se for uma paciente bem jovem, que tem a pele bem fininha, que ela só tem aquele craquelado, quando passa a maquiagem, sorri craquela, eu uso o periocular, quando eu não tenho suco para preencher. Quando eu não tenho eu venho com a pano, eu faço o pertuto aqui na lateralzinha, só o pertuto, a pontinha do bisel, faço o pertuto e venho retroinjeto. Aí eu descolo aquela ruguinha e venho retroinjetando. Meio ml de cada lado. Geralmente, se o paciente precisar de menos, a gente coloca menos um pouquinho, distribui um pouquinho na marionete já também. Já estou aproveitando que eu estou mexendo, não precisa tudo, distribuo um pouquinho na marionete. Então, pelo mesmo pertuto, eu retroinjeto e venho retroinjetando um pouquinho para baixo também. E a gente faz com um resultado bonito. Até paciente de pele madura, que tem muito craquelado, eu gosto de utilizar o periocular. Porque aí eu vou dar uma preenchida um pouquinho no código de barra ali 01, só para dar uma hidratada. Venho no bigode chinês, venho na marionete, para poder dar uma realçada, para eu poder preencher o lábio. Então, ele complementa, entendeu? Nessa região. Em algum momento você usa o global na região periocular ou não? Não utilizo. Mas posso utilizar se for mais profundo. Como se eu estivesse reestruturando, poderia utilizar. Mas eu gosto muito do periocular. Então, eu não gosto de... É necessário. Não. Eu prefiro fazer assim, explicar para o paciente, olha, se eu precisar de mais produto, a gente vai fazer mais 1 ml daqui 30 dias, daqui 2 meses, que ele acomodar. E aí, se eu precisar, a gente faz. E aí, o que sobrar, a gente distribui em alguma outra região. Eu gosto sempre de falar isso para o meu paciente, de não jogar fora, ou então, o produto, ou então não utilizar tudo de uma vez sem necessidade. Eu aproveito que vai sobrar e coloco em alguma outra região que vai precisar, e o paciente sente que você está importando com ele, entendeu? De tratar tudo e não tratar só o que ele estava ali incomodado. Isso é bom. Tá certo. Obrigada, querida. Ela, se tiver profundo ainda, já tem quantos meses? 4 meses. Pode chamar ela no seu consultório
e pedir para ir fazer mais um pouquinho. Se quiser também me mandar a foto do antes, do depois, do que tiver preenchido, eu vejo com você também. Obrigada, querida. Obrigada. Então, vamos lá. Então, esses são os resultados. Ó, essa paciente mesmo tinha um pouquinho de bolsa, de um lado só e do outro lado só profundidade. Então, dá uma melhorada boa, tanto para paciente que tem profundidade, quanto para paciente que eu quero tirar um pouquinho, né, dessa bolsinha e estruturar um pouquinho essa lateral ali da calha, tá? Essa paciente eu queria mostrar para vocês de full face, que para mim é assim, é um caso fantástico. Inclusive, ela, como a gente discute muito naturalidade, ela é uma paciente que ela fez comigo tudo em julho do ano passado. Era uma paciente que ela precisava de muita coisa, por isso que eu fiz tudo de uma vez, mas assim, se a gente for analisar, não foi muita quantidade em uma única região. Eu utilizei tudo, essa quantidade toda, mas foi porque a gente fez espalhados. Todas as regiões, eu fiz têmpora, fiz bigode chinês, fiz marionete, fiz boca, fiz olheira, fiz zigomático. Então, assim, tudo que a gente fez deu uma quantidade boa de produto, que se eu não me engano foram 9 ml. Então, a gente precisou, eu utilizei tudo de uma vez por isso. E aí, quando foi agora, se eu não me engano, foi julho desse ano, a gente fez redentes com silício, que eu utilizei na lateral da face, para poder melhorar o craqueladinho que fica aqui na lateral. Então, faz toxina nela também, mas fiz aqui também nessa região. O preenchimento de glabela que você fala? Se eu preenchi a glabela, não preenchi. Não preenchi nada da glabela. Só a toxina que a gente fez, tá? Quando é glabela, gente, eu gosto de utilizar redentes com NCTC. Mas isso fica para outra aula. E também não é injetando, é pápulazinha. Então, bem pouquinho. Gosto de microagulhar para dar um toquezinho final. Mas a gente não preenche têmpora, não preenche glabela, tá? Então, fiz o bigode chinês, fiz marionete, fiz olheira, fiz têmpora, tanto que foi um pós logo depois, então a têmpora dela ainda nem tinha acomodado tudo. Depois, agora eu vou mostrar para vocês como essa paciente... Ó, isso aqui foi logo depois que a gente fez, foi nesse dia. Então, a gente vê a estrutura, porque a têmpora, quando a gente preenche, ela dá uma levantada, né? Tem gente que quer preencher tudo aqui embaixo e esquece da têmpora. A têmpora tá profunda e ninguém fala nada da têmpora. E a têmpora é muito importante. E aí eu gosto de utilizar o periocular nessa região da têmpora, porque aí eu utilizo, se for uma têmpora muito profunda, eu utilizo o global, eu coloco metade, metade. Se for uma têmpora não tão profunda, eu utilizo o periocular, eu coloco metade, metade. E fica um resultado fantástico, tá? Então, o dela foi logo depois, estava até inchadinho, ó. A região ali do zigomático dela, um pouquinho só da olheira, tá? O Ars Benoni, eu gosto de fazer o Ars Benoni antes, porque eu vou tratar essa qualidade de pele e depois eu faço o preenchimento. Então, eu posso fazer o seguinte, agendei o paciente para fazer o Ars Benoni, faço ele em pápulas ou cânula e finalizo microagulhando, tá? E aí, depois de 10 dias, 15 dias, a paciente vem no consultório para eu fazer o preenchimento de olheiras. É o ideal. Então, eu trato primeiro a qualidade de pele e aí depois eu faço o preenchimento. E aí, posso fazer meio ml só de Ars Benoni com silício, meio ml só de Ars Benoni com silício. Posso fazer o seguinte, vai ser 1 ml no total, né? Posso fazer 0,4, 0,4 de cada lado. Então, vai sobrar 0,2. Eu vou microagulhar 0,1, 0,1 de cada lado. E assim eu consigo tratar mais ainda um pouquinho ali da região da olheira, tá? Pode colocar NCTC também. Ou então pode colocar só o Ars Benoni com o NCTC, tá? Não precisa do silício, ou então coloca só o silício com o Ars Benoni, ou pode colocar os três também. Quando for Ars Benoni e silício, pode colocar 1 para 1. Eu pego um frasco do silício, uma ampola, né? E coloco dentro do frasco do Ars Benoni. E aí, eu vou aplicar só meio ml de cada lado. É o suficiente, tá?
E aí fiz o preenchimento labial, fiz o preenchimento de bigode chinês. O que acontece? Eu utilizo o silício da Meso Estética, né? Então, eu coloco uma ampola de silício dentro de um frasco de ergibenone, 1 para 1, isso, tá? E aí foi quando a gente fez 2 ml no bigode chinês. Então, primeiro, lembra, tá? Estrutura, primeiro trata a pele. Posso fazer ele com cânula para traumatizar menos. Posso fazer com agulha em pápulas, mas corre risco demais de pegar vasinhos. E finalizo microagulhando. Eu gosto de fazer naquela técnica lateral da olheira, de retroinjetar, e depois eu finalizo microagulhando um pouquinho para dar um resultado final, tá? Que dá um resultado muito bonito. Então, o dela a gente utilizou 2 ml no bigode chinês, 2 ml na marionete, que foi, no caso, 1 de cada lado, né? Não 2 em um único lado, mas foi 2 ml, 1 de cada lado, 1 ml na boca e olheiras, e na região do zigomático e da têmpora. Então, foi esse que a gente utilizou, a quantidade. E essa foto foi agora, depois que a gente fez o Redentes nela. Então, 1 ano depois a gente fez, em julho desse ano. Toxina sempre continua a gente fazendo. E aí ela me mandou essa foto. Que ela Gente, mesma... eu tenho que falar que essa mulher te deve a vida, pelo amor de Deus. Essa foto. E assim, gente, o resultado dela é fantástico. Não só a história do resultado do protocolo, mas o resultado de história de vida que o preenchimento proporcionou para ela. Porque ela trocou o emprego. Quando ela chegou no consultório para fazer a primeira vez, que foi essa de foto que ela tá de verde, ela chegou no consultório, ela nem olhava em mim, assim, sabe? Aquela timidez, sabe? Aquela coisa assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí, no retorno dela, hoje eu olho para ela e falo, meu Deus, não é a mesma que chegou aqui no consultório. E você vê essa emoção da pessoa, é muito mais importante do que você pensar, nossa, eu fiz preenchimento, nossa, eu ganhei dinheiro. Não. É de você ver o ideal. Eu falo que para mim, isso é porque eu amo o que eu faço, eu amo ácido hialurônico. E você vê o resultado daquela pessoa, você vê que a melhora da autoestima, que a vida melhorou, que a vida tá totalmente diferente. Você vê o brilho no olho do paciente, isso é muito gratificante, muito. Uma outra história rapidinho que eu vou contar para vocês antes da gente finalizar. Eu atendi uma paciente esses dias que me fez... Essa paciente, pela história dela e como a gente cuidou, né, do caso dela, que foi muita coisa de uma vez, já me chocou muito, já me deixou emotiva com o resultado dela, com a história dela, por ter proporcionado esse resultado e mudar a vida dela, como mudou, depois dos procedimentos. E essa outra paciente que eu atendi veio para fixar o que a gente fez nessa daí. Claro que a gente tem essas evoluções todos os dias dentro do consultório, mas tem umas que chocam a gente mais, né? Marca um pouco mais. E eu atendi uma paciente que ela é deficiente visual. Então, ela não enxerga, então ela não vê os procedimentos que a gente está fazendo, mas ela já teve visão, então ela sabe tudo do rosto dela, só que ela toca e ela sente tudo que precisa, ela sente que precisa melhorar as ruguinhas, ela sente que precisa preencher, ela sente, e ela vai me falando tudo que precisa, e assim, ver como ela me diz que ela usa o home care, que ela usa cremes, ela fala, eu uso os melhores cremes, ela usa a Meso Estética. E aí ela fala, eu uso os melhores cremes, que minha pele fica aveludada, que minha pele fica sedosa. Isso é muito importante. E ela vê, a gente vê que, assim, me mostrou o seguinte, essa paciente, ela veio no consultório, que ela nem se olhava no espelho, né? Que ela não se sentia bem, não gostava da vida que levava, e hoje tudo mudou, tudo está diferente, e a fisionomia da pessoa muda, tudo muda. E a gente vê essa evolução, é muito bonito, é muito bom. E essa outra paciente que não vê os procedimentos que a gente está fazendo, mas ela sente o interior. Então, me mostrou que, independente de a gente enxergar ou não, de eu ver o que eu estou fazendo ali ou não, é interno. A gente tem que tratar o nosso paciente muito bem, a gente tem que dar o apoio que o paciente precisa, a gente tem que mostrar, explicar,
alinhar a expectativa do paciente com do tratamento, para o paciente não esperar também muita coisa que eu não vou conseguir entregar de uma vez, vai ser um tratamento longo, um tratamento prolongado. E assim, o paciente vai entender que os procedimentos estéticos não são só para mostrar para os outros que ele faz. Não são só para mostrar para a sociedade que faz um preenchimento, uma toxina, um bioestimulador, um Redens, não é assim. É o que eu estou sentindo. Se eu estou sentindo bem, eu vou fazer com que as outras pessoas à minha volta e a minha vida vai ser boa, entendeu? Então, eu preciso entender, fazer com que os meus pacientes entendam isso, fazer com que eles entendam que o procedimento estético, que o preenchimento não é só para mostrar que fez. E a maioria dos meus pacientes até chegam falando isso. Eu acho bom quando as pessoas não percebem o que eu faço. Quando as pessoas não chegam falando, nossa, você fez isso, fulano? Nossa, você fez preenchimento labial? Nossa, não é assim que elas gostam. Elas gostam quando as pessoas olham e falam, meu Deus, mas o tempo tá passando e você tá ótima cada vez mais. Nossa, o tempo tá passando e você não envelhece. Nossa, você tá dormindo no formal, fulano. Isso que elas gostam de ouvir, né? Então, a gente tem que tratar o paciente e mostrar que o ácido hialurônico que eu vou utilizar, que o produto que eu vou utilizar vai interferir sim no resultado. Então, a gente tem que falar, olha, eu uso esse ácido hialurônico, que ele é de tecnologia diferente, esse ácido hialurônico, ele vai te entregar um resultado diferente, é uma construção, é um resultado de hidratação melhor. Então, eu preciso explicar qual produto que eu estou utilizando, o que eu estou utilizando, para eu me posicionar com o meu paciente. Isso vai acabar fidelizando a gente e o paciente. Então, nós profissionais, a gente precisa mostrar isso. Preciso mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou utilizando nele, eu preciso passar segurança, né, para o paciente. Então, essa mesmo não consegue me ver, mas ela entende o que eu estou dizendo, ela sabe que ela escuta, né, o meu posicionamento, e ela confia em mim para fazer todos os procedimentos dela. E ela sabe que vai ficar bom, que está ficando bom, por ela tocar, por ela sentir, por ela entender que eu estou utilizando um produto bom para o rosto dela, né? Para o tratamento dela. E é isso. Tem alguma pergunta, gente, que eu não tô... Tem uma pergunta no chat, Tainá. Deixa eu só abrir. Você fez tecnologia antes dos preenchedores ou não? Nada. Fiz nada. Tanto que, o preenchimento dela foi em julho do ano passado. O Redens chegou no Brasil em agosto, se eu não me engano, setembro, que foi o lançamento no Brasil. O lançamento foi em agosto, mas ele chegou pra gente em final de outubro, começo de novembro do ano passado. Então, agora, em julho, que eu fui fazer, que ela voltou no consultório, e que a gente foi fazer o Redens. Então, não tinha feito antes nada, só o preenchedor. Só. Excelente. Doutora Tainara, tem uma dúvida aqui falando sobre, muitas dúvidas na realidade, quanto ao suar de Benoni. Aham. Então, de antemão, eu vou repassar essa informação para que a gente agora em janeiro consiga fazer uma live bem legal falando sobre Ars de Benoni, sobre Redens também, e o nosso periocular, que muita gente pediu. Mas essa dúvida é como cobrar o Ars de Benoni, doutora. Tem como você trazer a sua perspectiva de investimento e etc. dessas pacientes? O que acontece? Quando a gente vai fazer o Ars de Benoni, eu cobro ele por sessão. Então, eu misturo ele ali com silício, eu vou colocar o silício com Ars de Benoni, e aí eu vou cobrar pela sessão que eu vou aplicar. Por exemplo, o paciente veio no consultório para fazer o procedimento, eu vou utilizar 1 ml, né? No meu paciente eu não vou utilizar mais que isso em uma única vez, uma única sessão, e eu vou cobrar o valor da seringa de 1 ml que eu cobraria no ácido hialurônico. Seria 1.100, 1.200, depende do que, como é esse paciente, do protocolo dele, mas em média R$1.100, R$1.000 a gente cobraria por sessão. Então, eu vou fazer ele retroinjetado e vou fazer ele microagulhado. 1 ml vai ser o suficiente para a gente fazer isso. Você vai ver resultado, tá? Então, depois disso, posso pegar, né, o frasquinho que tá prontinho ali, vou armazenar ele na geladeira,
Sem abrir o êmbolo, tá? Eu faço isso dentro do consultório. Claro que assim, porque é o seguinte, toxina a gente também não pode guardar pra gente fazer, né? Mas a gente armazena muito bem, a gente guarda e a gente não faz tudo de uma vez no único paciente. Então, da mesma forma, eu não vou tirar o êmbolo do produto, eu não vou manipular nada ali que vai contaminar, e aí eu vou puxar na seringuinha como se eu estivesse fazendo uma toxina, manipulação da toxina. Vou puxar e vou fazer com a cânula retroinjetando. Inclusive, eu gosto de até utilizar a cânula do periocular, porque ela é bem fininha, né, 25G, e aí eu venho retroinjetando bem pouquinho, que aí fica um resultado mais natural, um resultado bonito. E aí depois eu venho microagulhando no 0,5 e microagulho, tá bom? O restante do produto ali. Aí eu cobro em média de 1 ml, como se fosse um preenchedor. E temos uma outra dúvida que é da Nardelli. Você fez tudo de uma vez, o preenchimento e o argibenone? Não, no caso dela, o que a gente fez? Nesse caso dela, eu utilizei Redens. Então, eu fiz tudo de preenchedor em julho do ano passado. E aí, quando foi esse ano, em julho, depois de um ano, eu não fiz nada de preenchedor mais, nem boca dela a gente não fez. Então, esse resultado que ela mandou da foto foi o que a gente fez no ano passado de boca. Nem a boca eu não preenchi de novo. Então, a gente fez somente agora em julho o Redens na lateral para poder melhorar a qualidade de pele, tá? Mas esse resultado aqui é com o Redens e o silício, Redens e silício. E esse resultado aqui foi só do preenchedor. Então, aqui nesse outro, a gente consegue ver que a qualidade de pele está totalmente diferente, né? O preenchedor já deu um resultado bom de estruturação, de melhorar profundidade de sulcos e áreas de sombras, e a gente fez ali depois o Redens. Mas eu posso primeiro fazer o Redens com o silício, NCTC, ou o argibenone na área dos olhos, e aí depois eu faço o preenchedor, tá? Mas não tem regra, tá bom? Perfeito, doutora Tainara. Mais alguma dúvida, pessoal? Acabamos nos estendendo um pouquinho, né? Ai, eu vou deixar as honras para você se despedir, então. Agradeço a todos por estarem conosco. Essa live chegou aí a quase 80 pessoas. Estamos felizes, muito felizes. E, doutora Thay, muito obrigada, sempre pela sua disponibilidade, viu? Muito obrigada a vocês por me permitirem mostrar os meus resultados com o mesofiller, porque eu falo, quando eu vou dar alguma aula, gente, vocês utilizam o mesofiller porque não tem condição. Quem não utiliza tem que utilizar, porque quando é bom a gente quer falar, a gente compartilha, né, o que a gente faz. Então, são todos resultados de práticas de dentro do consultório, de tudo que eu faço aqui, e que realmente entrega qualidade para o nosso paciente. Quem quer trabalhar com qualidade, a gente tem que utilizar o mesofiller. Certo, a Sônia levantou a mão. Sônia? Acho que enquanto a Sônia não responde, nós temos como avalio a quantidade de consultas. Eu faço, o que eu gosto de fazer? Eu não crio expectativa no paciente falando assim, não, olha, nós vamos fazer 3 sessões, então você já vai me pagar 3 sessões. Eu não faço isso. Porque a maioria dos meus pacientes são pacientes que já estão fidelizados comigo há muito tempo, por conta, como eu falei para vocês várias vezes, de posicionamento. Então, são pacientes que confiam no que eu estou fazendo, né? Então, eu faço uma sessão, posso vender 2 de uma vez? Pode, é ótimo vender as 2, não precisa vender 3, mas pode vender 2. Então, eu faço uma sessão, vendo esse valor de 1.100, depois de 30 dias, eu faço outra sessão e cobro outro valor de 1.100. Então, o paciente entende que é um bioestimulador para a área dos olhos, o argibenone. Ele é o único bioestimulador que a gente tem para essa região. Então, não é fio liso, não é líquido, né? É um gel ali que eu vou injetar. Então, é um tratamento, é um bioestimulador mesmo para a área dos olhos. E aí é onde você vai se posicionar de forma diferente no seu consultório. Você vai falar, olha, eu tenho um único bioestimulador, o único tratamento, é um tratamento revolucionário que chegou agora há pouco, né, no Brasil pra gente, e que a gente consegue entregar um resultado de qualidade. E aí eu faço uma sessão, daqui 30 dias eu vou fazer outra. Então, aí a gente cobra o valor como se fosse mesmo de bioestimulador, é um bioestimulador.
Então, tem que ter valor agregado, né? Então, aí eu vou fazer ele retroinjetando e vou fazer em pápulas. Ou em pápulas, né, gente? Microagulhado. Certo. E a nossa última perguntinha, então, é da Gabriela. Qual a quantidade de Redenx que você utilizou no último caso? Eu utilizei um frasco de Redenx, um frasco de silício. E aí eu coloquei metade, misturei, agitei, puxei, coloquei metade. Perfeito. Vamos encerrar, então, agora. Muito obrigada, doutora Tainara. Gente, foi ótimo estar aqui com vocês essa noite. Obrigada. Desculpa estender um pouquinho, mas sempre tem um pouquinho a mais de fala, né? Comigo. Então, a gente vai marcar outras para poder passar mais informações para vocês sobre os produtos e, assim, ir auxiliando vocês a utilizarem no consultório e entregar os melhores resultados para os pacientes de vocês. Muito obrigada.